celebração e a explosão nasceu pra brilhar, com cores, magia e emoção. O show tem que continuar. A quadrilha surgiu da vontade de alguns brincantes, do amor pela cultura, do amor pela quadrilha. E a Explosão Caipira, ela surgiu, né, com toda uma garra, com toda uma vontade de mostrar uma quadrilha diferente, de mostrar uma quadrilha agitada, uma quadrilha com alegria, uma quadrilha trazendo as tradições juninas. E as pessoas que se reuniram para montar essa quadrilha, elas estavam com uma vontade de trazer algo diferente. A Explosão Caipira nasceu no dia que o finado Daniel Bangabeira, conhecido como Negão carinhosamente, né, que já partiu, chegou na minha residência me convidando para montar uma quadrilha. Na época eu falei para ele que não tinha condições financeiras e tal. Ele não, sempre foi animado para isso. Ele não, Sadia, o pessoal lá de casa, a família, a gente vai contigo, tu ensaia, e a gente arruma mais um pessoal na escola, na época, Camilo Dias, que eles trabalhavam. Falei, rapaz, não dá não. Ele, peraí, pegou a motinha dele e foi embora. Passou uma hora e meia, o Negão retornou. Ele disse, Sadia, falei com a Eliane. A Eliane falou que topa montar a quadrilha. Ela ajuda na parte de documentação financeira, que ela sempre foi mais para esse lado. Sempre gostei também. A gente tinha saído da Garranchê, que dancei acho que 9 anos na Garranchê. Todo mundo tinha saído uns probleminha lá, saímos da Garranchê. A Eliane com Luiz Pinho, finado Joel, Josi, mais um pessoal, montaram a diretoria deles. Eu nunca gostei muito dessa parte de documentação, sempre fui mais quadra. Esse surgimento foi eu, Sadi, Babá e Negão. Fomos nós. O Joel veio depois, né? Ele não era muito ligado nessa parte burocrática, ele estava mais ligado na parte de material. Então fomos nós. Depois que o Joel se integrou dentro para ficar responsável pela parte do material. Ela começou, na verdade, a gente desmembrou, né, de outra quadrilha. A quadrilha pertencia à minha família e aí a gente montou a Explosão Caipira, né? Foram especulados vários nomes. Um dos nomes eu queria que fosse Arrastão, porque veio muita gente da quadrilha antiga, então a gente arrastou muita gente. Então o primeiro nome que eu sugeri foi Arrastão. Mas a minha mãe, Eliane Ventura, e o Joel Rodrigues resolveram que tinha que ser Explosão Caipira. Por que Explosão? Porque eles disseram que eles iam inovar. As quadrilhas eram bem tradicionais, né? Era aquele vestidão de chitão, não tinha alegoria, era uma coisinha tipo, no máximo uma florzinha ou um coraçãozinho que se entregava.
Eles não queriam, então eles queriam chegar chegando. Então eles queriam que a quadrilha chegasse explodindo, incendiasse. Então começou com muitos fogos. Quando a explosão iniciou, ela já entrou com uma alegoria. E aí outras quadrilhas colocaram o nome de escola de samba, dizendo que nós éramos uma escola de samba. Mas depois desse ano que nós ganhamos os 2 concursos, estadual e municipal, no ano seguinte a gente já causou medos para quadrilhas que estavam vindo, né? E aí eles começaram a vir igual a gente, então começaram a ter alegoria, botar um carrinho, botar fogos, botar balão com gás, e aí começou a ter mais alegorias, né, dentro dos grupos. E trouxemos também as brincadeiras com fogos, mas não de machucar público, era a bomba ninja, que soltava no chão, soltava uma fumacinha, fumaças coloridas, a brincadeira com bombril. Foi com muita dificuldade. Até na questão do cenário, engajados, todos os brincantes, né? Ei, vamos precisar de papelão, todos. Nós íamos para Jaime Brasil, lá nas calçadas onde deixavam aquelas caixas, deixavam um tubo de papelão, pegamos tudo e tudo aquilo serviu. Serviu para fazer o pilão da nossa dança, da dança do milho, serviu para fazer o nosso poço, que era manejado pelo casal de noivos. Então todo aquele nosso material de cenário era algo reciclado e aproveitado. Ela chegou chegando, né? Ela chegou para mostrar que veio mesmo. Então, o primeiro ano foi muito importante porque foi vencido ali na raça, na garra. Os ensaios eram de madrugada, lá no Camilo Dias. Marcava o ensaio para 1h da manhã. Todo mundo estava lá 1h da manhã, nas suas bicicletas. Quem tinha moto ia no carro, quem tinha carro ia no carro, ia de carona. E era na chuva. Quando os ensaios eram de tarde, era naquele sol quente, 2h da tarde. Então, assim, todo mundo se entregou naquele primeiro ano da quadrilha. E foi um ano show, 10. A gente veio com uma inovação, coisa diferente e arrastamos ali o título. Dali já começamos a escrever a nossa história. Que a gente juntou o tradicional com a modernidade, entendeu? Porque você pode modernizar, mas você não pode perder a essência. Olha, falar de dançar como noiva para mim foi assim uma coisa, como é que eu posso dizer, assim, um grande presente, né? Porque quando desmembrou da outra quadrilha para montar a explosão, na outra quadrilha eu era a rainha. E eu tinha acabado de ganhar o concurso estadual e eu era a princesa do municipal. Então, quando montou a explosão, ninguém queria ser noiva e ninguém queria ser rainha, porque a quadrilha estava começando, ainda não tinha nome, então o pessoal meio que não tinha a coragem, né, de botar a cara no sol e ir lá e vestir a camisa do grupo mesmo, né, e representar. Então, o Sadi, ele tinha saído dessa outra quadrilha e foi acompanhando a gente. E aí ele virou o animador da quadrilha. E ele falou, não, aí ele me chamava de Catita, inclusive. Ele falou, não, vai ser a Catita que vai ser a noiva. E eu fiquei, não, eu quero só ser rainha de novo, porque rainha ganhar dinheiro, né? Noiva não. E aí o Sadi, não, vai ser você. E aí eu fui lá, junto com o Negão, né, que era da Amor Caipira, né? Hoje o Negão não tá mais entre nós. Mas o Negão foi uma pessoa muito importante, o Negão me ajudou muito pela experiência que ele tinha e ele sempre dizia assim, ó, você tem que subir no tablado para se divertir.
esqueça quem está lá. Você dança, você canta, você se diverte. Depois a gente vê a nota, mas você vai para se divertir. Então eu botei aquilo na cabeça, que é realmente você subir no tablado pensando na tua nota, tu fica muito tenso, muito preocupado, é uma responsabilidade, né? Tá carregando o grupo nas costas e tal. Mas quando você entra para curtir, se divertir, se entregar, então aí você se diverte e aí a nota é só uma consequência. Então nós fizemos umas apresentações anteriores, como se não tivéssemos nada mesmo, né? Deixando a surpresa para o grande concurso, para nos consagrarmos como campeão, e foi isso que nós conseguimos. O primeiro ano do Boa Vista Junino, o primeiro ano da Explosão Caipira campeão. Acho que em Boa Vista, o único grupo que nasceu campeão foi a Explosão. Primeiro ano ela já veio forte, já conquistou os títulos que ela tinha. Depois ela deu um intervalo, porque as outras foram se espelhando nelas e alguns grupos com mais condições financeiras conseguiram ultrapassar ela, entendeu? Mas nascida e bem nascida foi a Explosão Caipira. Explosão Caipira! Outra estância minha boca, Não, tô trabalhando. Rapaz, é muito interessante, né? Porque veja só, a Explosão Caipira foi a primeira campeã do Boa Vista Junina, não é verdade? Em 2001, se eu não me engano. Mas a minha lembrança, eu sinceramente eu não me lembro disso, olha que engraçado. A minha primeira lembrança da Explosão Caipira no Boa Vista Junina em 2005, que era o segundo título dela. Explosão Caipira! Vejam só, crianças, é aqui que acontece tudo aquilo que eu falei. Uau, Pajé, é maior do que eu pensava. É lindo. E onde mora? Toda aquela magia que o senhor falou. Olha, crianças, magia não se vê, se sente. E por isso ela mora no coração de cada pessoa. Ah, é assim, Pajé. Claro, e quem acredita na força da magia que existe no coração de cada um, pode viver uma história de amor como essa, da quadrilha Explosão Caipira, que nós vamos ver agora, de uma boneca que se apaixona por um boneco desmontado. E outra coisa interessante e engraçada também, é que a música, a entrada, todo o roteiro ali foi escrito por mim. E eu não me lembro da música. Eu não me lembro. Eu sei que a letra é minha e da Zaniel, da Iralba, né? Com a melodia do Irlan Guimarães. Eu desafio qualquer brincante
da Explosão Caipira em 2005 se lembrar da música. Não se lembram da música, eu não me lembro. Eu sei que meu pai falava uma séria brincadeira e só. Então a minha grande lembrança da Explosão Caipira começa não em 2001, quando eu já estava no Boa Vista Junino. Olha só que coisa engraçada, né? Mas a minha lembrança mais remota da Explosão Caipira é em 2005, com uma música, eu não me lembro, mas olha só, eu não me lembro da música tema, que é minha, da Zanido, coisa, mas eu me lembro. Não. Eu sou a flor do mamulengo, ai, ai. Música essa, inclusive, que transformou uma pessoa que era completamente insensível à quadrilha, transformar-se na torcedora símbolo da quadrilha, que é a Priscila, minha mulher, né? E é muito interessante. Então a lembrança mais remota que eu tenho da Explosão Caipira é essa época. Eu sou a flor do mamulengo, ai, ai, me apaixonei por um boneco, e ele nega de se apaixonar, nega de se apaixonar, nega de se apaixonar, e ele nega de se apaixonar, nega de se apaixonar. A minha história com a Explosão Caipira, ela começa no ano de 2005. Né? Eu fui a primeira vez ao Boa Vista Junina e tive a oportunidade de assistir todas as apresentações daquela noite. É claro que eu fui para assistir a minha irmã, que já fazia parte da Explosão, meu irmão também. E eu assisti todas as quadrilhas da noite, a Explosão era a última, né, a se apresentar. E não teve comparação, assim. Não é porque os meus irmãos já faziam parte da quadrilha, mas era diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto, pelo menos naquela noite, né? Tinha sido a primeira vez que eu tinha tido esse contato com o Arraial, com o Boa Vista Junino. Tinha 11 anos na época, né? E tudo aquilo para mim foi muito encantador, né? Eu nunca tinha visto nada parecido. Apesar de já participar de teatro na escola, de já ter feito outro tipo de apresentações, tudo voltado para essa área escolar, né? Eu nunca tinha visto uma apresentação daquele nível, né? E eu lembro muito bem, algo que não saiu da minha mente, assim, a apresentação, quando a quadrilha entrou, né? Já tinha um pajé e duas crianças que faziam parte da apresentação, e depois entrava a boneca, né? Fazia simpatia, e depois entrava as meninas como se fossem bonecas, e tudo aquilo foi muito incrível, né? Eu acho que é algo que não sai da minha cabeça. E eu lembro que criança, né? Depois eu fiquei relembrando tudo isso em casa, com a minha mãe, com a minha família. E foi algo que realmente para mim se tornou inesquecível. E desde então eu comecei a entrar para esse universo de quadrilha junina que, mesmo criança, me encantou tanto, né? Que até hoje eu faço parte da Explosão Caipira e a partir dali eu me tornei um fã apaixonado pela Explosão. E aí então eu passei a acompanhar a quadrilha, né? Em todas as apresentações. Eu era um dos primeiros a chegar na arquibancada, né? Eu e minha mãe, como eu era muito pequeno, então a minha mãe me levava para assistir essas apresentações. E aí 2006, 2007, 2008,
2009 eu recebi o convite, né, do Wesley. Eu lembro muito bem desse dia quando o Wesley me convidou para dançar, né? Eu comecei a acompanhar os ensaios, todas as apresentações, eu organizava a torcida da quadrilha. Eu fazia música para Chameu Caipira. Eu já tinha havido uma experiência minha que eu sempre digo, eu não sou compositor, eu sou letrista, fazendo letras para a Escola de Samba Eldorado de Roraima. Eu tinha feito letras para a Escola de Samba Eldorado de Roraima, tinha feito letras para um Boi Bumbá Pipoca, né? E o Mário pediu para que eu fizesse uma música para ele, se eu não me engano foi sobre circo ou foi casamento, eu não me lembro, eu fiz uma e fiz outra, não sei qual foi a primeira. E então depois, o Joel, que é dificilmente, não, impossível você desassociar a qualquer história que você vá contar da explosão da figura do Joel. É impossível, né? Então o Joel me pediu uma letra e eu fiz junto com a Zania da Iralba e a melodia, mais uma vez, do meu grande parceiro esses anos todos, que é o Islan Guimarães. Foi quando eu fiz essa música. Mais uma vez, e a entrada, todo o roteiro da entrada desse ano, 2005, também foi meu, que a gente falava era muito ligado ao tema do Arraial, né? Eram dois índios, um curumim e uma cunhatã. O tema do Boa Vista Junino foi Boa Vista Junina de curumins, cunhatãs e pajés, que é muito interessante falar, que trazia o seguinte, que nós, quando crianças, né, a gente fica encantado com a magia que são as noites de São João, no caso daqui da região norte, o curumim e a cunhã. E quando nós crescíamos, aqueles curumins e cunhantãs viravam os pajés. Por quê? Porque tinha a obrigação de fazer com que os curumins e cunhantãs da época, então, começassem a conhecer essa magia. E de maneira muito inteligente, a Explosão Caipira me pediu para que eu fizesse isso, transformasse isso no tema deles. E eu fiz, né? Eu fiz todo na poesia. E foi muito bonita, foi o segundo título, na verdade, já com um modelo novo de Boa Vista Junina. A quadrilha, ela surgiu e aí, quando ela surgiu, ela já trazendo um desenvolvimento do tema. A quadrilha trouxe uma abertura, então ela tinha um encerramento e tudo. Baseado no que a explosão trouxe, o regulamento do Boa Vista Junino foi se adequando ao que nós apresentamos, entendeu? E aí virou uma referência. A explosão trouxe isso, trouxe essa inovação também. Essa é a música que nós estamos concorrendo! Eita, Explosão Caipira! Ai, cantado! Deus me livre! Quem sabe canta, hein? Vamos lá! Meu filho, pensa! Eu tenho algumas paixões com o tema da explosão. Um é o de 2005, eu acho assim, né, muito legal. O Caboclo Sonhador, de 2006, foi um tema sensacional. A quadrilha acabou de fazer a entrada belíssima com a apresentação de Siriá, Carimbó e Siriá, de Bumba Meu Boi, de Baião com cangaço, os gaúchos, né? Mostrando as culturas que inclusive estão na música. Bumba meu boi, meu boi, bumba, tambor de crioula, bumbum e siriá. Sou macuxizeiro do Brasil inteiro, meu sonho é verdadeiro, eu sou de Roraima. Voo do asa branca, prenda minha chegou,
Caboclo dorme na rede sonhando um sonho de sonhador. Porque era o sonho do caboclo, ele vendo as culturas chegarem em Roraima. Belíssimo tema, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Porque a música... Gente, foi a primeira vez que eu vi uma música de quadrilha fazer sucesso na cidade toda e não era só com os integrantes da quadrilha, não. O povo pedia, ia lá no Rapaz do Sonho, pedia para botar a música, era 7, né? A 7. Pedia. Eita, explosão caipira, eu e minha irmã foram feitos um ponto assim, somos irmãos mais unidos. Eita! Pensa no pessoal de Cara, o meu primeiro trabalho para explosão foi até por acaso, né? Eu tava trabalhando na prefeitura, eu era ajudante lá do Frank. Aí, por um acaso, o Joel me viu e perguntou se eu não tinha como fazer um trabalho para ele à parte. Aí eu disse, rapaz, eu não vou dizer que sim nem que não, né? Porque eu não sei se eu posso sair. Eu pedi permissão, né? Depois para me sair, para fazer o trabalho, aí eu fui liberado. Aí eu fui lá. Desde então eu comecei a fazer o trabalho. Cara, eu acho que foi em 2006 mesmo. 2006. Sabe como é que é? Eu trouxe meus filhos, eu trouxe meus netos, eu trouxe sobrinhos, né, para dentro da quadrilha, eu trouxe meus irmãos. Minha mãe fez parte também da quadrilha, meus primos, tudo como personagem, outro como brincante, outro como os dançantes, as crianças como mascote, todos estavam ali ajudando. A explosão é uma quadrilha de família, a explosão não é uma quadrilha de alegria, é uma quadrilha de amor, é uma quadrilha de agregar. Ela é importante na cultura junina do estado de Roraima. Meu primeiro ano de rainha foi em 2005. Meu primeiro ano de rainha foi em 2005. Peguei só experiência, né? Em 2006 já fiquei como segunda princesa. E em 2007 saí arrastando tudo. Ganhei prefeitura, parque. Aí não tinha ferquagem, né? Senão eu tinha ganho também. Confiança. E aí, em 2013, aceitei o convite para me ser a noiva da explosão. Minha história na explosão começou de 2004 para 2005, quando meu irmão, China, né, foi primeiro, participou de 2005 e logo em seguida eu fui, né, para lá e foi onde começou toda a minha trajetória na explosão caipira. Convite para ser noivo não foi convite, foi intimação, né? O nosso amigo Edinaldo suspendeu as atividades e chegaram para mim, tu noivo, pronto, acabou-se. Aí eu falei, ei, calma, não é assim. Desesperados, sem nunca ter feito algo do tipo, caiu no meu colo, tive o apoio das pessoas, dos meus amigos na quadra, todo mundo confiou no meu trabalho. Tive muito apoio da Daia, inclusive várias brigas também, porque para ser uma parceria tem que ter briga e foi um ano assim, que quando a gente começou, foi excelente.
Todo mundo só elogios pra gente, foi um ano marcante. Sim, eu acho que na vida tudo é um ciclo, né? E ciclos precisam ser encerrados. Então, assim, não dá dançar a vida inteira. Chega um momento que tem outras meninas também muito boas na quadra, que às vezes merecem reconhecimento, merecem uma chance, uma oportunidade de mostrar, né, que ela tá ali defendendo também a quadrilha e que você der a oportunidade, ela pode até fazer melhor. E graças a Deus eu consegui levar troféu para a quadrilha, a gente já ganhou como o melhor casal de noivo, né? Foi eu e o Denis na época, o conhecido mais como Zezinho. E dançar como noiva, assim, para mim era entrega total, era corpo, alma, mente, era entrar no tablado. Quando o apresentador, né, do evento falava, casal de noivos, Daiane Ventura, gente... Eu me tremia todinha. Na hora que eu subia, nem parecia que eu tinha me tremido na imagem, mas se vocês soubessem, o tanto que eu já tinha orado lá, Senhor, por favor, me ajuda, não deixa eu desmaiar, não deixa eu... Sabe? Era assim, quando falava meu nome, que é hora de eu subir no tablado, era aquela emoção total. Quase todos os anos dela foram muito bons. Sempre foi em quesito, sabe? Que ela deu uma atrapalhada em brincante, isso aí é normal. Agora, um ano que eu acho que é... Pra mim, até hoje eu tenho meu DVDzinho, aqui e lá ainda dou uma olhada nele. Foi no tempo, o tema da Disney. Eu acho que aquele ano ali foi... até hoje, mesmo com toda a estrutura que já foi montada, com o título que foi conquistado, eu acho que se fosse julgar e botar qualquer outro tema disputando com a Disney até hoje ainda seria melhor. E no ano de 2010 eu fui convocado, eu trabalhava na secretaria, eu era gerente artístico da Manaus CUT, Manaus Tour, que era de turismo. E a Prefeitura de Boa Vista convidou a nossa secretaria então para levar os jurados para o festival. Eu até então não sabia da dimensão do que era o Festival de Boa Vista. Eu fui a porta de Boa Vista para Manaus, foi através de mim. Olha, para vocês verem o tamanho da importância que teve várias parcerias depois disso. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com um festival que eu fiquei impressionado, né? Com uma estrutura totalmente diferente e umas quadrilhas que faziam coisas diferentes que até então nunca tinha visto. E aí, né, na noite, algumas quadrilhas chata demais, aquelas quadrilhas que pareciam quadrilha de colégio. E aí, para surpresa da noite, veio uma falando sobre a Disney, né? Eu fiquei assim, oh, caramba, tema ousado. Aí do nada abre o castelo, aí sai aquele povo, eu, caraca, que coisa louca. E eu tinha já a Gaudi Manaus, que a Gaudi eu já tinha adaptado para um estilo glamuroso, porque eu viajei para o Japão e eu gostava muito daquela coisa certinha. E eu não gostava das quadrilhas daqui, que as quadrilhas daqui tem uma porra de fazer X, roda. E aí eu, pelo amor de Deus, aí quando essa quadrilha entrou, cara, eles uniram o teatro, eles uniram o folclore e junto temático. E eu fiquei encantado, eu, caraca. Quando eles chegaram a fazer um passo dos bonecos, que eles botaram o nariz do Pinóquio e um elástico na costa, aquilo ali foi o ápice. Aí eu disse, eu quero conhecer o dono dessa quadrilha.
indo para conhecer ele, a gente lá, os jurados ficavam numa tenda e por trás tinha os contatos. Tinha um jurado que era de Boa Vista, um moreno, e ele fez muito amizade com um jurado de Manaus. E eles falavam muito o nome da quadrilha rival. E lá tem a escolha do casal de noivo. Aí tava o Yudá, o casal de noivo, eu digo, não, isso é um absurdo. Aí eu comecei a articular. Articular como? Falando coisas técnicas, porque eu era dentro de todos o único que conhecia, que eu era coreógrafo, que eu era artista, né? E além de tudo, eu dançava, então eu sabia tudo. E eu falei, cara, o casal de noivo dessa quadrilha, eles estão dentro do tema, eles estão lindos, estão em sintonia, e vocês vão dar pra cá porque ela tá sorrindo e tem uma música que é legal? Não concordo. E aí eu fui atrás do dono da quadrilha, foi quando eu conheci o Joel. E aí eu pedi para que ele fosse lá um dia antes, porque essa quadrilha que ganhou dançou o dia depois da apresentação. Quando terminou a apresentação da quadrilha, eu fiquei extasiado e não saía da minha mente o passo do Mulan, que eles botaram uns confete na ponta e eu digo que a explosão não se superou até hoje desse ano. Eu não sei, tinha um compositor que Deus levou também, o David, e ele trabalhava na prefeitura. E eu nem sabia que ele era o compositor. Aí ele começou a falar, não, eu vou te apresentar o dono. E aí levaram o Joel, que eu falei que eu queria uma blusa. Nisso eu já tinha escutado muitas coisas de bastidores, eu já sabia que era a quadrilha que ia ser campeã. E eu tentei alertar. Eu acho que toda a explosão sabe disso. Eu chamei e falei, ó, vocês foram impecáveis, o título era de vocês, mas vocês não vão ganhar. E aí deu um rebuliçozinho, algumas pessoas ficaram chateadas comigo. Eu fui o único que dei nota baixa para esta quadrilha, que se apresentou no dia depois, que choveu. Eu coloquei que não teve uma evolução legal, porque choveu bastante, eles não sintonizavam, então não me preencheu. É que nem aqui, garantido e caprichoso. A explosão estava muito caprichoso, muito tecnicamente perfeita ali. Aí vieram falando que era carnaval, que não tinha nada a ver. E eu sou apto de que a arte é livre, né? Você tem que ser o dono da sua criação, porque nada se copia, né? Nada se cria, tudo se copia, a gente faz adaptação. E eles trouxeram uma linguagem para o folclore diferente. Dali então começou minha grande, eu diria, essa quadrilha é a única quadrilha daqui, não desmerecendo as outras, tem várias quadrilhas grandes, mas sabe quando você tem sei lá, bateu e disse, eu quero esse estilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Aquele crocodilo ali, ó. Toda vez que o jacaré chegava, o crocodilo, eles tic-tac, e o Capitão Gancho corria de medo. É por isso que tem a letra da música, inspiração. O tic-tac de uma fera, ó. Tic-tac de uma fera, não falei pra vocês? O Capitão Gancho apitou a noiva, meu filho. E o Peter Pan tá fazendo de tudo pra salvar tua noiva, meu filho. Já em 2010, eu recebi o convite da Eliane, né, e do Joel, na época, para fazer parte da diretoria da quadrilha. E foi ali o meu pontapé inicial nesse processo criativo, né? Eu, em 2010, ajudei bastante na questão de roteirização, né, da apresentação, ajudei a montar, a ter as ideias ali de abertura da quadrilha. E foi um ano que, para mim, é um dos anos inesquecíveis da Explosão Caipira. É um ano que eu me senti campeão, né? Eu não posso dizer que no primeiro ano, em 2009, eu me senti campeão porque foi uma apresentação cheia de muita tensão, né? A gente estava passando por um momento de muita instabilidade dentro do grupo, mas 2010 foi um ano que foi incrível. A Explosão saiu aclamada do tablado pela linda apresentação que fez, que foi os 10 anos da Explosão, a Disney fez a festa, e foi uma apresentação que até hoje não sai da minha cabeça. Muitas pessoas que assistiram, a gente descia do tablado, as pessoas nos abraçavam, parabenizando pela aquela apresentação incrível que nós fizemos.
Então foi realmente emocionante, né? Não tinha como tirar o título da Explosão naquele ano, mas, né, a gente não sabe como ainda, e sabe, né, porque por outros meios arrancaram esse título da gente, mas o público nos concedeu o título de campeão daquele ano, né? Então, para mim, é um dos anos inesquecíveis da Explosão Caipira. E homenagear sem perder as origens. Explosão Caipira! Pessoal, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2010, Explosão Caipira. Arrepia, sanfoneiro! E esse meu sanfoneiro, meu filho, é pai d'água! Pessoal, pro meu casal de noites, eu faço questão de dizer, Daiane Ventura e Denis Pinheiro. Pense no casal retrato no fim. Um beijo pra vocês, meu filho. TV ativa, meu filho. Castiga a situação, porque no teu aniversário a Disney faz a festa. Pessoal, que a Explosão Caipira tá fazendo... O tema de 2010 foi da Disney. Então, assim, a Disney fez a festa de verdade naquele ano. E aquela última música, todo mundo se entregou. Foi a quadrilha inteira. Desde o animador aos brincantes, ao pessoal, o cara que estava filmando, o pessoal do material. Todo mundo se emocionou e chorou, né, naquele momento ali. Olha só a beleza, pessoal. Inspiração. É fantástico, pessoal. Essa quadrilha sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. Essa foi Explosão Caipira! Atenção, Explosão! Simbora, meu filho! Simbora na despedida! Eu, no vídeo, eu desço do tablado e eu abraço a mulher do Chiquinho Santos, que é o apresentador do Boa Vista Junino, porque eu não me aguentei de tanta emoção. E ela era a primeira pessoa que estava ali na hora que eu desci. Então, eu desço e abraço ela, e ela estava chorando, eu estava chorando. Então, assim, foi um chororô danado. Foi um ano merecido. Para mim, aquele ano que foi tirado da gente, foi um dos melhores anos que a Explosão já apresentou no tablado. E o público disse que nós éramos campeões. Os jurados disseram que nós éramos campeões e um jurado acabou com a nossa festa. Mas o que vale é o que todo mundo pensa e o que todo mundo fala, e até hoje, 2010 é lembrado por qualquer pessoa, até em Manaus. Você chegar lá em Manaus, tem gente que vai falar do ano de 2010, a Explosão. 2010, eu costumo dizer que é insuperável. Eu voltaria ao tema só para ganhar, para tirar essa... Porque foi tão ridículo pro festival 2010, pro festival. Todas as co-irmãs abraçavam e parabenizavam a Explosão. Eu saí anonimamente, fui assistir, ver nos bastidores, e quando ela desceu, eu fui comer na praça e todo mundo comentava, ela já ganhou, ela já ganhou. Então, assim, eu tive a oportunidade de ver ali, eu acredito que foi um ano de superação, um ano de levar o nome da Explosão para um patamar que acredito que nem ela conseguiu administrar tudo isso. Mas a questão musical, eles pensaram tanto, visual de cor, galera, ninguém batia a Explosão. Você não via a falha dos dançarinos, porque para trabalhar com cor você tem que entender. Porque cor, ou ela te alavanca ou ela te quebra. Então eles colocaram os coloridos que preenchia e dava vida a todo o contexto do cenário. Então nada se apagava, você conseguia diferenciar cenário de evolução. Já a outra não tinha cenário. E aí eu comecei a articular isso quando eu falei, tá, saiu de lá e eu fiz essa parceria. Vindo para Manaus, eu conversei com meu falecido amigo Arlindo Júnior. Cara, Arlindo, a gente tem que trazer para cá pro festival isso, e comecei, né? Eu já de admirador, passou a ter vários admiradores. Então a Explosão começava a participar de todos os festivais de Manaus, era convidado, ela já fazia parte, era a quadrilha que todo mundo queria ver em Manaus.
E de lá começou uma história de amizade, uma história de admiração, e eu virei fã, eu sou torcedor da Explosão, nunca neguei isso pra ninguém. Admiro todas as quadrilhas, porque todo grande artista merece ser respeitado, mas a Explosão, ela tem um diferencial para quem entende de arte, para quem entende de folclore, ela tem esse diferencial que é a ousadia. Enquanto muita tem dinheiro para pagar, ela vai lá, ela ousa fazer, né? Ela cria algumas coisas. Eu assisti o visual da água, né? do Ano da Água, um visual muito lindo. Eles sempre tiveram essa questão visual, quando eles se encontrarem coreograficamente, né? Como foi em 2010 isso, eles voltam a ser, eu costumo dizer que eles são imbatíveis, eles sempre estariam nos 3 primeiros lugares. Porque a Explosão, ela é quadrilha de entablado, você vê no ensaio e você não se empolga, você vê numa apresentação na rua você não se empolga tudo, mas quando ela sobe para disputar no tablado, ela cresce. Por quê? Porque ela tem um visual muito, muito forte, característica dela. Eu costumo dizer que ela, sim, é a cara da riqueza de Boa Vista. Então, são esses detalhes que fazem, acredito que não só eu, como muita gente, eu duvido que em Boa Vista todas as quadrilhas não parem para assistir a Explosão. Por quê? Porque a Explosão tem algo a mais a oferecer. Assim como tem a Coirmã, que tem muita estrutura, mas ela, sem estrutura, ela consegue amedrontar a Coirmã. Então, isso que é legal, isso que é particular, é deles, isso é característica deles, né? De pegar, fazer de um simples pedaço de tecido algo que chama muita atenção. No ano de 2010, eu recebi um convite para dançar na quadrilha Explosão Caipira. Eu já conhecia algumas pessoas, conhecia a Kelly, conhecia a Tati, conhecia a Russélia, que eram brincantes da quadrilha. E eu recebi um convite delas para dançar. Participava de um outro grupo e acabei que não aceitei, mas me arrependi quando vi a apresentação belíssima da quadrilha em 2010. No final do ano de 2010, o grupo qual eu participava decidiu não dançar mais, não se apresentar. E foi quando eu recebi um outro convite do Ítalo Fernandes para ir para a quadrilha, né? Eu aceitei, apesar de desconfiarem de mim e a Kelly dizer que eu não ia porque eu ia acompanhar meu melhor amigo, que andava com ele junto na época, mas eu optei por ir para a Explosão Caipira. Então, meu primeiro ano dançando foi o ano de 2011, dancei em 2012 e desde lá continuo na quadrilha Explosão Caipira, fui para outra cidade, voltei e hoje, atualmente, faço parte da diretoria da quadrilha, mas nunca deixei a quadrilha, desde 2011. Aquela da Alice do País da Maravilha, apesar de eu ter ressalva em relação ao tema, mas o que a Explosão fez em cima do tablado, gente, o que foi aquilo? Primeiro que a Explosão chegou com uma coisa que ninguém nunca tinha feito, que foi mudar o piso, mudou o piso. Gente, olha a maluquice. Um tablado de 20 por 25, a Explosão chegou e mudou o piso. É negócio de doido, é negócio de Joel, né? Mudou o piso. E aqueles casulos, gente, das meninas, né? A alegria e as asas que não saem. Cara, aquilo coisa mais linda do mundo, mais linda do mundo. E quando foi em 2011, eu já participei ainda mais desse processo criativo, porque eu fiz a minha primeira composição para a Explosão Caipira, muito motivado pelo nosso saudoso David de Paulo, né? Ele fazia as composições e aí ele falou: então, bora fazer uma parceria, vamos fazer uma música tema da Explosão Caipira. E aí foi quando eu criei, né, a música da Alice no São João das Maravilhas, né? Foi uma música que fez bastante sucesso, nos arraiais de Manaus tocou bastante. Ali foi quando iniciou realmente, de fato, esse processo criativo. Então eu entrei como compositor, a nossa música foi A Escolhida, né, que eu lembro muito bem que era brincando com a imaginação, hoje sou fantasia, coelho mensageiro nesse mundo de alegria, anunciando uma viagem ao São João das Maravilhas. E essa música foi gravada pelo Edilson Santana, sendo também a segunda vez que ele cantou a música da quadrilha. E foi uma música que fez bastante sucesso nos arraiais, né? E já em 2011 também eu participei já dentro da diretoria desse processo criativo
do tema, né, de como ele ia ser desenvolvido, que eu acho que essa é uma das grandes marcas da explosão, né, a forma como ela desenvolve os temas no tablado, trazendo esse mundo de fantasia sem perder ali a originalidade, né, das festas juninas, que eu acho que é um dos nossos fortes, assim. Eu já vinha sendo animador, né? Algumas vezes, quando faltava um animador, eu estava lá como quebra-galho. Aí, então, foi o ano de 2012 que fizeram a proposta, não, tu vai ser o animador. Aí eu vi que veio mais a responsabilidade. Então, eu tinha que dar o exemplo. E eu vi como é diferente mesmo ser animador. Uma coisa é você fazer aquele negócio na brincadeira, faltou alguém, você vai lá e quebra o galho. Outra coisa é você estar desde o início. Já em 2012 foi o ano que eu entrei de cabeça na quadrilha, que foi quando a dona Eliane me fez a proposta de trazer a parte da quadrilha vinha estilizada, né? Que como eu estava vindo do Nordeste, eu tinha essa bagagem de estilizado nas minhas costas, então a gente acabou fazendo. Eu fiquei responsável pela parte do ouro da quadrilha, de moldar as damas da quadrilha de uma forma diferenciada, ou seja, mais glamurosa, as meninas vinham mais penteadas, com maquiagem mais sofisticada. No salto, que era muito raro aqui em Roraima, acho que não tinha ainda os saltos, aqueles penteados mais glamurosos, nunca tinha se visto por aqui, até que a explosão trouxe em 2012, e foi novidade. E em 2012, continuei dançando, né, em 2011, 2012, e quando foi em 2013, veio a grande reviravolta, né, nessa minha vida no mundo junino, que foi quando o Joel me fez esse convite em nome de toda a diretoria, né, para que eu fosse ser o animador, né. Ele perguntou se eu tinha vontade, se eu tinha coragem, né, porque eu tinha 18 anos nessa época. E foi aí quando eu comecei nos ensaios, né, a acompanhar, como animador, né, a comandar os ensaios. E foi um momento assim, muito difícil para mim, porque apesar de ter vontade, eu me sentia muito inseguro ainda. Não me sentia preparado para um desafio tão grande, né? Passaram aí pela Explosão Caipira grandes animadores e em 2012 o Wesley, que foi por um ano animador, não pôde mais, né, em 2013, e foi muito desafiador para mim, né? Um menino ali comandando uma quadrilha tão grande, né, tão grandiosa, com um nome tão forte, né, de peso como a Explosão Caipira. Mas eu enfrentei esse desafio, enfrentei muitas críticas também, que eu acredito que são importantes, né, nesse crescimento, né, nesse processo de criação, nesse processo cultural. E busquei ali, naquelas críticas, as coisas boas. E deixei todas aquelas críticas que eram destrutivas para trás e segui em frente. Foi um ano muito difícil, porque é um ano de estreia, eu aprendiz ali em tudo isso. E um ano muito tenso, assim, né? Nós subimos no tablado no Boa Vista Junina com dificuldade, para vocês terem ideia, de traje. A roupa não ficou pronta, então assim, além de eu estar naquela pressão de apresentar a primeira vez, ainda teve toda uma carga ali de uma energia, né? De tristeza por a roupa não ter ficado pronta, todas, né? Mas nós subimos no tablado e fizemos a apresentação. Foi um ano que me marcou por tudo isso, né? O ano do centenário dos bois Caprichoso e Garantido, que a Explosão fez essa homenagem. E em 2014 já foi um tema meu, né? Foi a primeira vez que eu criei um tema do zero para a Explosão Caipira, que foi o tema do cinema, né? Nós fizemos ali uma releitura de grandes sucessos dos filmes e foi um ano que, para mim, eu já me senti mais, como é que eu posso dizer, envolvido, né, nesse processo de criação e principalmente no processo de apresentação, eu já me senti mais à vontade. 2014 foi onde eu comecei na Explosão Caipira. Eu comecei através de indicações e um belo dia chega no meu ateliê o Rodrigo e o Joel, e foi aonde começou a minha história com a Explosão Caipira, 2014.
E em 2015 foi o ano que veio a grande coroação, né? Foi uma preparação para os 15 anos da quadrilha. O mais difícil foi o meu primeiro ano. Foi onde eu estava começando. Até porque eu já tinha saído de uma outra quadrilha que não tinha dado muito certo. Nem eu com ele, nem eles comigo. Então, já tinha um pouco de decepção. Mas era todo um começo, eu não tinha ainda experiência nenhuma com roupa de quadrilha. Estava aprendendo mesmo. E aí foi o meu primeiro ano, foi um ano de sufoco, mas a gente conseguiu botar a quadrilha no tablado e deu tudo certo, graças a Deus. E em 2015 eu conquistei o título de melhor animador do estado de Roraima, né? Isso para mim foi assim, a coroação de um trabalho árduo, né, que se faz, que muita gente não tem ideia de como é a pressão de você subir representando, comandando uma quadrilha tão grandiosa. E em 2015 nós conquistamos o título do Boa Vista Junina, né, o maior arraial da Amazônia, que coincidentemente a explosão, a história dela se confunde, né, com a do Boa Vista Junina. Ela nasceu em 2001, foi a primeira campeã do Boa Vista Junina e em 2015 nós conquistamos esse título que foi cheio de emoção, sabe? Eu lembro como se fosse hoje, no dia da nossa apresentação, caiu uma chuva em Boa Vista e a explosão era a última a subir no tablado, né? Aí eu lembro que quando começou a chover, todo mundo começou a chorar, porque nós sabíamos do potencial da explosão para ser campeã naquela noite. Nós saímos daquele tablado com a certeza de que nós ganhamos o Boa Vista Junina. E eu lembro que quando começou a chover, começou a levantar a hipótese de dançar na noite seguinte, porque provavelmente a chuva não ia passar. E já era mais de meia-noite. Eu sei que quando a explosão foi subir no tablado, já ia dar 1 da manhã. E as arquibancadas estavam lotadas, porque o público tinha ido para assistir a da noite, que era a Explosão Caipira, né? Para vocês verem a força, o nome que a explosão tem no São João do estado de Roraima, não só daqui, mas do Brasil inteiro, né? É uma quadrilha que tem a sua representatividade, é uma quadrilha que realmente mostra para o Brasil inteiro o que é a quadrilha junina do nosso estado. E naquela noite, na apresentação, nós descemos do tablado com essa certeza, né? Uma chuva torrencial, mas que não apagou o brilho, o tablado molhado, mas que ninguém caiu na apresentação, e se caiu ninguém viu, né? Então assim, foi incrível, uma apresentação memorável da Explosão Caipira e foi o meu primeiro título como animador, né? E então isso para mim é muito marcante. Então se tem um ano que para mim é inesquecível, é o ano de 2015. Em 2015, que foi nossa vitória, que foi aquela festa maravilhosa, foi aquela... Dançamos na chuva e dançamos bonito, fizemos bonito, ninguém caiu e se caiu, levantou
bateu a chuva e foi embora. O resultado é que a gente ganhou. No tablado a mais bela do meu São João, 15 anos de magia e de paixão. No tablado a mais bela do meu São João, sou encanto, sou caipira, sou explosão. Boneca de pano que tanto amo, no mamulengo a paixão. Já fui Alice que contou as maravilhas de Gonzagão. No canto do poço fui caboclo sonhador, em uma fábrica de sonhos que a todos encantou, que a todos encantou. Sou macuxizeiro. O 2017 foi perfeito, assim, também. Eu amei o traje, o tema, né? Eu dançava com o Rodrigo Guevara. Para mim foi muito lindo aquele ano. Porque essa daqui, senhores jurados, é a melhor música do Boa Vista Junina! É a explosão mergulhando do sul! Em 2017 mesmo, se eu não me engano, acho que a Explosão já lançou o tema, que seria 2018. E é um tema de bonecos. E quem conhece a minha trajetória no mundo junino sabe que eu tenho um fraco por boneco, tema boneco. Então eu já me interessei pelo tema. E eu já estava decidido que em 2018 eu ia dançar na Explosão por conta do tema. Beleza, cheguei, frequentei alguns ensaios e aí recebi um convite para participar de uma reunião com a Dona Eliane e o Joel. E quando eu cheguei lá na reunião, eles me informaram que o Rodrigo não iria continuar como noivo da Explosão e eles estavam me convidando, por saber da minha trajetória, por saber do meu perfil, eles me convidaram a fazer parte da Explosão Caipira, não só como um brincante que eu já era nessa altura do campeonato, mas como um noivo, dançando com a Kelly. E em 2018, que foi o ano dos bonecos com o Eduardo, foi, pra mim, do traje ao tema e às danças, 2018, tema dos bonecos. Perfeito. Chegou a mais querida de Roraima pra alegrar o nosso São João. Explosão Caipira! Era uma vez e pra sempre será a mais bela do tablado. Vou me apresentar. Eu acho que um grande diferencial da Explosão Caipira é a musicalidade dela, o repertório, né? Nós temos essa preocupação de fazer o tema, mas não colocar qualquer música para dançar. Não é simplesmente fazer uma entrada e depois dançar qualquer coisa. Nós produzimos um repertório especialmente para o tema. Então as músicas têm a ver com aquilo que está sendo apresentado, com o tema que está sendo apresentado. E isso diferencia a Explosão Caipira de todas as outras. Pra brilhar com cores, magia e emoção, o show tem que continuar. Eu acho que o fato de se criar música tema e depois procurar músicas que estejam dentro do repertório e principalmente transformá-las para esse mundo junino faz da Explosão Caipira uma quadrilha diferente, né? Uma quadrilha que já nasceu campeã e já nasceu dessa vontade de fazer a diferença, de trazer algo totalmente diferente daquilo que se apresenta, sem perder a originalidade. Eu acho que é aí que está o nosso segredo, o segredo do sucesso, que faz a Explosão Caipira ser essa quadrilha que encanta e tem muitos fãs espalhados por todo o Brasil. E foi um tema que veio tão perfeito na mente que, do nada, naturalmente, iam surgindo as letras, ia surgindo algumas melodias também para agregar com o nosso produtor musical lá de Manaus. E, cara, desse tema ficou muito marcado para mim por conta da música tema e também por conta de uma música de repertório dessa época. Mas essa da Barbie, eu e o Ken, a gente foi a cerejinha do bolo. Então, assim,
A gente ensaiou, a gente teve que aprender a andar naquele hoverboard, que é aquele skate elétrico. A gente teve que fazer tipo, a gente parecia os atores globais, a gente teve que ir para o laboratório para participar, para ter toda uma experiência para não fazer feio no tablado. E foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, você deixar de ser noiva e você virar Barbie, eu continuava no mesmo patamar. O marcante era nossas viagens para Manaus, né? E umas que eu nunca esqueci era que a gente só tinha a data para ir e não tinha para voltar. O Joel passava um tempão arrumando o ônibus, que a gente chamava ele de Napoleão. E aí a gente tinha a data certa para ir e na viagem quebrava. Sempre quebrava, tanto na ida quanto na volta. Já perdemos a apresentação lá por conta de chegar atrasado por causa do ônibus. Na volta do mesmo jeito. E assim, até hoje, para mim, as viagens para Manaus são as melhores. Perder. E ser noivo de uma quadrilha tão grandiosa, com uma história tão rica que nem da explosão, o peso vem em dobro. Me lembro como se fosse hoje, na 2018, no meu primeiro, na dança, na estreia do Boa Vista Junina, quando a gente estava lá parada de bonecos, quando eu me mexi, que eu olhei aquilo tudo, eu só vi uma coisa na minha cabeça. Caramba, eu sou um noivo da Explosão Caipira. Eu também arrepio, porque foi uma emoção fora do comum, porque tinha muita gente esperando pela Explosão e querendo ver como seria um novo casal de noivos da Explosão Caipira, que era Eduardo Mesquita e Kelly Fernandes. Atualmente, eu faço parte da diretoria da quadrilha, nesse lado, cuidando dos destaques, né? Eu gosto muito de chamá-los carinhosamente de meus destaques, porque eu sei que eles precisam dessa ajuda, desse apoio. Não é fácil estar em concurso, ter que correr atrás de roupagem, de cenários, do repertório. Então, eles precisam de toda a ajuda, que não só nós da diretoria, como até o apoio dos brincantes, de tudo isso eles precisam. Então, eu me ponho à disposição para ajudar em tudo que eles precisam, tudo mesmo. Se eu pudesse fazer além do que eu já faço, eu faria, porque eu sei que eles precisam de toda essa ajuda, de todo esse apoio. E eu os amo demais, de coração mesmo. A noite estava tão agitada e as estrelas brilhavam do céu. Iluminava o circo da junina, a explosão na noite de São João. Os balões subindo no céu, fazendo o arco-íris do clarão, trazendo alegria e emoção na noite de São João. Chegou a hora de dançar, meu povo, no circo da fantasia. O São João, um mundo de cores da explosão caipira. Chegou a hora de dançar, meu povo, no circo da fantasia. O São João, um mundo de cores da explosão caipira. Eu achei todos muito bonitos, todos. A cada ano que passa, o figurino aprimora. A gente começou com uma anágua solta e uma saia. Depois a gente já juntou as duas coisas, já não tinha mais essa coisa, eram duas saias juntas ao mesmo tempo. A nossa saia, quando você pensa que já viu ela toda, quando as meninas levantam, tem uma outra saia embaixo, é um outro espetáculo. Então, eu não tenho o mais bonito. A cada ano ele fica mais bonito. A cada ano é um desafio diferente. A cada ano as pessoas vão para o tablado esperando, vão para o arraial para ver a roupa da explosão, para ver o que é que vem de diferente. Apesar de nós termos sido criticados quando a gente veio para o estilizado, houve muita crítica, mas hoje as pessoas vão lá para ver isso. Que roupa a explosão vem? Como é que vem a explosão? Às vezes a gente peca na dança, a gente peca em alegorias, em excesso, mas o nosso figurino é nota 10 sempre. Eu tenho muito orgulho disso. Mas assim, a explosão ela tem glamour. Glamour no traje, glamour no repertório, um glamour diferenciado nas damas, nos cavalheiros, no jeito de se portar no tablado, nas alegorias. Então assim, a explosão ela é muito glamurosa em tudo que ela faz, desde o início, da pose que a quadrilha fica parada esperando a próxima coreografia, ao repertório, à maquiagem. Tipo assim, pra mim não tem outra quadrilha igual. Você olha e você sabe que é a Explosão Caipira. Como a gente caça arraial, se titulou Caçador de Arraial,
Sempre a gente está em festivais. A gente acompanha pelas redes sociais, aonde estão as quadrilhas, né? E a gente passando ali pelo Festival do Ileia, nós vimos uma quadrilha diferente. Uma quadrilha muito bonita, inclusive as roupas bonitas, luminosas, até diferente do que tem aqui em Manaus. Então ali a gente, quando ouviu o nome, inclusive eu vi o apresentador, nosso amigo Ítalo, né? Foi ali que surgiu uma admiração muito grande pela família Explosão, que na realidade não é uma quadrilha, é uma família, né? Em que todos procuram fazer, dar o seu melhor. E ali a gente começou a acompanhar os trabalhos, ver pelas redes sociais, onde eles estavam dançando. Foi aonde eu tentei o contato via Facebook, né? Com o administrador da página, o Ítalo. E ali a gente foi alinhando. Sempre que vinham para Manaus, a gente acompanhava. E aí, aliado ao meu trabalho fotográfico, né, eu comecei a fazer as imagens, cobertura da turnê, né, nos festivais onde estavam agendados, a gente sempre procurava assim os melhores. E surgiu essa grande admiração por essa família, né, na qual eu encontrei e conheci o Joel, nosso grande amigo, saudoso, que deixou um legado que vai ser levado para frente junto com a família, o Ítalo, toda a família Explosão. Joel Rodrigues, Joel da Cultura. Falar do Joel é falar da melhor pessoa que eu já conheci. Foi ele que me trouxe para a Explosão, foi ele que me apresentou a quadra, foi ele que me apresentou tudo que eu conheço hoje de quadrilha, eu aprendi com o Joel. Foi através dele que eu cheguei hoje aonde eu cheguei. Ele tinha muito orgulho da quadrilha dele. Então tudo que era feito para a quadrilha, tudo que envolvesse a quadrilha, ele automaticamente vinha aqui comigo, trazia as pessoas para conhecer o ateliê, para conhecer o trabalho, para conhecer como era feito, ter entrevistas. Ele tinha prazer em fazer isso comigo. E foi com ele que eu conheci a bondade, eu conhecia aquela pessoa determinada, né? Se começava a fazer uma coisa, ele ia até o final, independente de todo o esforço que ele ia fazer, independente de se tinha dinheiro, se não tinha, se estava, ele dava um jeito. Ele nunca começou uma coisa para não terminar. E quando falava em Explosão Caipira, em quadrilha, que era a quadrilha dele, aí ele não media esforços. Então eu aprendi muito com ele a ser determinada, a não impor problemas, não ter problemas para resolver, para não fazer. A gente tinha toda a dificuldade, mas ainda assim ele ia lá e conseguia fazer, conseguia o arraial fora de época, em toda dificuldade, sempre foi a festa, o primeiro arraial é o mais bonito que o estado tem, né? Então, é a Explosão Caipira que faz, e era ele cabeça. E esse legado a gente hoje quer deixar dentro da nossa quadrilha. O que a gente aprendeu com ele, tudo que ele ensinou, né? Porque nós aprendemos a ser vencedores, a ser batalhadores, a não medir esforços para chegar onde a gente quer. E a gente aprendeu isso com ele, com o Joel, meu amigo, um irmão que Deus me deu e de quem eu tenho muita saudade. Ele era meu irmão, ele era meu parceiro, meu cunhado, depois meu ex-cunhado, mas éramos parceiros, era irmãos, não irmão de sangue, né, consanguíneo, mas irmão de coração, irmão de amor. O Joel, ele foi o cara que levou a quadrilha. Se não fosse ele, eu acredito que ela teria se acabado. Em 2003, 2004, ela teria se acabado, entendeu? Ele não, o Joel era aquele cara que ele
fazia um empréstimo, cara. Eu lembro que o Joel não tinha mais salário, entendeu? Ele fazia um empréstimo para comprar isso, comprar aquilo, se empenhorava todo. Ele entregou a vida dele, cara, para a explosão, entendeu? Tudo que ele podia fazer, ele fazia pela explosão. Tudo. Pelos brincantes, eu lembro que ele ajudava brincante com roupagem, com comida e muitas coisas. Aí arrumava, pagava aluguel de alguém. Ele era daquele cara que... O Joel era uma galinha chocadeira boa, entendeu? Ele queria todo mundo embaixo da asa dele ali para ele cuidar. Eu sempre admirei muito ele nessa parte. A gente brincava muito, entendeu? Tu falava para ele, rapaz, larga esse negócio de quadrilha, vai viver tua vida. Ele só fazia sorrir, porque realmente ele entrava ano, saía ano, só em quadrilha, pensando em quadrilha, ele esquecia até a família. A gente malinava todo mundo, que ele começava o mês de janeiro todo arrumadinho, quando chegava antes da quadrilha entrar, ele estava com as bermudas tudo rasgadas, que ele não tinha mais tempo nem de consertar as bermudas. Mas é um cara que se entregou muito, pena que ele já foi, né? Deu com essa pandemia aí, mas era um cara que merecia estar aqui. Brigava pela cultura, não era uma pessoa maldosa, entendeu? Porque eu sou bem honesto, nesse mundo aí tem muita gente maldosa, entendeu? O Joel não, sempre foi um cara coração bom. Ele era aquele cara que se tua quadrilha não tinha máquina de papel aqui, ele pegava a máquina de papel, ele ia para lá, ele pedia uma camisa, ele te ajudava, ele gostava da cultura, ele gostava do espetáculo, entendeu? Não interessava se a quadrilha era de acesso, se era especial, se era adversária dele, entendeu? Ele nunca teve esse negócio que os caras diziam, tá dando pólvora para tirar nele. Não é isso não. O cara gostava de ajudar, ele era um cara 100%. Bem, eu lembro que desde criança ele sempre foi envolvido com a cultura, começando com, antigamente tinha as escolas de samba, né, no estado, e aí ele sempre participou. E eu era criança e participava também junto com ele, né? Eu e os meus outros irmãos. E ele sempre foi esse líder, né? Ele sempre estava à frente, ele sempre corria atrás das coisas, as coisas saíam do jeito que ele planejava. Ele sempre planejou muito antes de fazer qualquer coisa. E ele era esse cara aí, espetáculo, né? E um dia ele me liga às 6 horas da manhã. Eu achei que tinha acontecido alguma tragédia, né? Porque ele me liga às 6 horas da manhã, em época de pandemia. Nós já tínhamos suspendido todos os nossos trabalhos do ano passado, né? Não tinha quadrilha, não tinha arraial, não tinha mais nada. E ele me liga às 6 horas da manhã, pronto, já era época de pandemia, então já tinha muita gente morrendo, já estava... O vírus já tinha tomado conta da cidade. Eu digo, alguém da quadrilha morreu. E ele me liga de 6 horas da manhã para me dizer assim, Cleia, bora fazer máscara para doar? Eu, o quê, Joel? Vamos fazer máscara para doar? Já, pelo amor de Deus, eu tô dormindo, criatura. Então eu tô chegando aí para tomar café contigo. Eu acho que ele estava na esquina. Logo em seguida ele buzinou na frente e já veio com essa ideia. Ele disse que tinha passado a noite aí estudando, porque tinha passado 2 plantões com 2 máscaras. E aí começamos a ideia de fazermos as máscaras para doar. E teve uma ideia maior ainda, que foi envolver as demais costureiras das outras quadrilhas, né? E convidou, como todos gostam dele, gostavam muito dele, foi muito fácil elas aceitarem a ideia. E aí começamos a busca pelos materiais de doação para fazer as máscaras, porque era tudo através de doação, era tudo... Nós recebíamos os insumos, fabricávamos as máscaras e ele via buscar o material doado, trazia, levava a máscara pronta, embalava a máscara, esterilizava a máscara, ele tinha todo esse trabalho, todo esse carinho. E ele não ganhava nada financeiramente para isso. Era feito com amor mesmo. E criamos aí o grupo das costureiras do São João, que foi criado esse grupo justamente na época da doação das máscaras. Chegamos a doar aí mais de 17 mil máscaras, com esse trabalho maravilhoso que elas fizeram também. E ele, até bem próximo à sua internação, ainda estava doando máscara, entregando máscara, muito preocupado com as pessoas. São lições que a gente aprendeu com o Joel, lições de bondade, de carinho, de respeito ao próximo. Isso a gente aprendeu muito com ele. Foi a lição que ele deixou pra gente antes de ir embora.
foi vendo a explosão que a gente tomou a iniciativa de montar um grupo aqui em Manaus. E o Joel, ele ajudou muito. Ele foi 80% da nossa quadrilha da Paixão Caipira. Então, se não fosse ele, se não fosse o Joel, se não fosse a Explosão Caipira, a gente não teria condições de montar uma quadrilha aqui em Manaus. Então, por isso eu digo, obrigado Joel Rodrigues e obrigado à Explosão Caipira por nos ensinar a caminhar no mundo do folclore. Quando tudo isso aconteceu com o Joel, eu não estava na cidade. Fiquei sabendo porque eu tinha viajado para cuidar da minha avó. Foi uma notícia assim, né, muito triste. O Joel, eu considero um grande amigo mesmo. Se hoje eu voltei para a quadrilha, se hoje eu voltei para essa cidade, foi porque ele não me deixou nem pensar. Ele, vamos, estamos indo, é hoje, eu passo tal hora na tua casa para te buscar. E naquele horário ele estava lá, me buscou, eu só disse, pai, mãe, tô indo, e vim embora para cá. Pelo amor à quadrilha, pelo amor à amizade das pessoas, do Joel. O Joel é uma pessoa acolhedora, me acolheu na casa dele, me acolheu no grupo. Eu lembro que quando eu entrei na quadrilha Explosão Caipira, ele foi uma pessoa que me defendeu bastante, né? Porque muitas pessoas não acreditavam pelo fato de eu ter vindo de outro grupo. Ele e Dona Eliane foram pessoas assim que me defenderam muito. Então o Joel é um grande amigo, Não é porque isso aconteceu que ele vai deixar de ser um amigo. Ele vai ser sempre um grande amigo e vai ter sempre um lugar especial na vida da gente, de cada um de nós e no nosso coração. Então, se tem uma palavra para mim que define o Joel é amizade, companheirismo, né? Um cara que estava para ajudar em todos os momentos, né? Nos momentos felizes, porque para ele era tudo ter a Explosão Caipira, ter todo mundo reunido, ter todo mundo feliz. E nos momentos difíceis também, porque ele esteve ao meu lado, né? E isso para mim é algo que eu nunca vou esquecer. O que ele representa na minha vida, o que ele representou na vida de todas as pessoas que fizeram parte da Explosão, que era a família dele também. E o Joel, ele era essa pessoa, né? Ele marcou a vida de tanta gente exatamente por causa disso. Porque ele era uma pessoa do bem. Ele ajudava todo mundo. Apesar de ser presidente eterno da nossa Explosão Caipira, ele estava lá colocando papel picado para as outras, colocando fumaça, iluminação, porque para ele o que vale é a cultura. Ele queria ver as quadrilhas se apresentando no seu melhor. Mesmo que a quadrilha dele estivesse concorrendo com todas aquelas outras, ele estava ali para ajudar, porque ele era esse cara do bem, esse cara que tem um lugar hoje reservado no coração de muita gente e tenho certeza que também no céu. Não, além de era o meu tio, mais um pai e um grande amigo, né? Então, eu aprendi muito com ele. Eu brigava muito com o Joel, mas isso demonstrava o quê? Era, acima de tudo, não era o amor, era o paixão, era a loucura, né? Que o Joel tinha por essa quadrilha. Com a morte do Joel, eu não sei como eu consegui, me pediram para fazer alguma coisa, e deve ter gravado em algum lugar por aí, o que eu falei para o Joel, Chiquinho, faz uma despedida. Eu não sei despedida, eu bati um papo com ele. E agora, Joel? Começa assim, na porta do cemitério. E aí, Joel? Estamos nós aqui, de maneira egoísta, chorando. Mas choro e tristeza é exatamente o que você não quer. Me pediram para fazer esse texto falando sobre sua trajetória, mas datas e feitos não dizem realmente o que você é. Luz, brilho, paixão, compaixão, amizade e amor, isso sim fala de você. Quem no mundo junino não tem uma história para contar com você? Vamos sentir sua falta? Claro que sim. Mas que conforto para nós sabermos que você agora está aí em cima, olhando por nós. Quer saber de uma coisa, Joel?
Por mais que as lágrimas insistam e o coração mande, vou tentar não chorar mais, pois a alegria sempre foi a sua marca registrada. E a tua explosão caipira perde um pai, mas ganha uma inspiração. Vai, irmão, logo logo nos encontraremos nos arraiais da eternidade. O Joel, eu considerava ele como meu filho. Eu amava muito o Joel, a gente brincava demais. Ele tirava muitas brincadeiras comigo. Deus o livre, considerava muito, muito o Joel. Considerava não, ainda considero, porque para mim o Joel não morreu. Para mim ele continua vivo no meu coração. Eu chego em Boa Vista, é muito triste estar ali sem o Joel. E Deus o livre, o Joel era tudo, tudo, tudo para mim mesmo. Considerava muito o Joel como um filho mesmo. É muito bom, muito triste. Foi triste demais perder o Joel, muito triste mesmo. Mas ele continua no meu coração. Não tem condição de falar. Só gratidão. Obrigado, Joel. Obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Onde quer que você esteja, obrigado. Obrigado por tudo. Minha explosão chora, como vai ser sem você no arraial? Minha explosão chora, no dia de São João perdi você. Explode de emoção essa bomba no meu peito. Deixa o fogo queimar a saudade do nosso guerreiro. Vai, sobe como um balão, tua fogueira vai iluminar o São João. Vai brilhar no céu, teu nome já é eterno. Viva o Joel, vai brilhar lá no céu, teu nome já é eterno. Viva o Joel. Porque o Joel, acima de tudo, ele tinha uma paixão assim que era fora de série. E quando morreu o Joel, uma pessoa disse, com a morte do Joel, morre a explosão. E eu vou te dizer uma coisa, para vocês que ficaram, é uma covardia muito grande se vocês deixarem a explosão morrer. Pela simples razão, eu gravei fui fazer uma live lá na casa da Lúlia, e todo mundo, porque o Joel, coisa e tal, eu disse, eu não sei porquê, porque o Joel, você disse que o Joel foi embora, o Joel não foi, o Joel está aqui. A história dele, sabe? Aquilo que ele fez, se cada um de vocês, não precisa vocês serem cada um ser um Joel, não. Não precisa. Basta que cada um de vocês seja um pedacinho do Joel. E vai. Tem que aprender com o que ele fez de certo, tem que aprender com o que ele fez de errado. Aprender até com os erros do Joel. Mas pode ter certeza, Joel acertou muito mais do que errou. A história do Joel é essa. Joel é paixão, é loucura.
Para mim ele sempre vai estar aqui, sempre. Era um cara bacana demais. E ele olha pra gente hoje e eu sinto, não é uma obrigação, mas eu sei que ele espera isso de mim, ele espera isso de todos nós que continuamos na Explosão Caipira, que a gente continue esse legado maravilhoso que ele nos deixou, né? De uma quadrilha que ele era apaixonado, que ele deu a vida pela Explosão Caipira. E eu acho que o mínimo que nós podemos fazer para homenageá-lo, não tem homenagem maior do que continuar todo esse trabalho que ele desenvolveu durante toda a vida dele, de dedicação, de amor por um grupo, por uma quadrilha, por essa família que é a Explosão Caipira. E eu tenho certeza que ele está muito feliz com o trabalho que nós estamos fazendo, com a continuidade de tudo isso. E nós vamos orgulhar muito ainda, não só o Joel, mas todos vocês que fazem parte da Explosão Caipira, porque é a nossa grande paixão, é o amor das nossas vidas. E tudo que eu quero é que a gente siga em frente e que a gente possa fazer mais e mais espetáculos que encham os olhos das pessoas, que encante, né, o Boa Vista Junina, o Arraial do Anauá e os arraiais Brasil afora, porque a Explosão Caipira é isso, é emoção, é essa quadrilha que nos tira o fôlego. Eu encerro assim com isso, com a esperança. Vai passar e, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui para comemorar com mais uma apresentação da Explosão Caipira, a mais bela do tablado. E quando janeiro chegar, eu não vou mais chorar. Para os teus braços eu vou voltar. Para juntos em junhos, outra história podemos contar. Quando tudo isso passar, estaremos juntos novamente para festejar. É um show de celebração e a explosão nasceu pra brilhar, com cores, magia e emoção. O show tem que continuar. A vida é um show de celebração e a explosão nasceu pra brilhar, com cores, magia e emoção. O show tem que continuar. Você me fez a mais bela do tablado e tens me olhado aí do céu. É para onde eu olho quando giro o vestido